Quinta-feira, 17 de junho de 2021, eu sou Lelis Félix e esse é o programa Entre Linhas. Confira os destaques desta edição. Vereadora professora Beth participa ao vivo e fala da representatividade feminina na Câmara Municipal e na política patense e os desafios da educação municipal. Com forte pressão da população, CPI da Copasa é instaurada para apurar supostas irregularidades. Participe conosco, envie seu comentário pelo Facebook e também pelo YouTube. Sugestões e críticas pelo WhatsApp 34 99972 9703. Estamos aqui no Entre Linhas hoje com Elizabeth Maria Nascimento e Silva, professora de carreira, graduada em Letras e pós-graduada em Psicopedagogia. Elizabeth atuou como professora no ensino fundamental e médio, como diretora na Escola Estadual Abner Afonso e como superintendente regional de ensino. Nas eleições municipais de 2020, Beth se candidatou pela primeira vez ao cargo de vereadora, sendo eleita com 1.629 votos pelo Partido Democratas. Professora Beth, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao programa Entre Linhas. Boa noite, Lelis. Boa noite a todos que assistem o programa Entre Linhas. Professora Beth, a gente teve um anúncio no dia 12 de abril, aos 100 dias do governo Luiz Eduardo Falcão, sobre a reforma de algumas instituições de ensino aqui de Patos de Minas, sendo elas o CAIC, a Escola Jacques Correia, a CEMEI Branca de Neve, a Escola Abdias Caldeira e a Escola Gino André. Nesse caso, a senhora acredita que essas obras vão começar agora no segundo semestre? E caso essas obras coincidam com o início das aulas presenciais, como ficará o atendimento aos alunos? Olha, Lelis, na verdade, a rede municipal de ensino necessita mesmo de reformas, de ampliação dessas instituições. Agora, sim, não são só essas, há outras também, pelas visitas que eu fiz, assim, que nós fizemos às escolas, aqui na sede Patos e alguns já na zona rural, nós percebemos que há outros CMEs, principalmente, que necessitam urgentemente de reforma. Agora, como tem que passar, né, pelo processo, né, de licitação, eu acredito que não vai ser assim tão rápido, eu imagino. Agora, eu acredito também que não dá para começar esse trabalho todo agora já no início de agosto, correto? Uma vez que o processo licitatório ele é muito moroso. Agora, eu acredito sim que elas vão acontecer o mais rápido possível e as aulas tendo retornado de forma híbrida ou mesmo presencial, nós, toda a vida, as escolas sempre dão-se o seu jeito. Já conversei com a secretária municipal de educação e ela me disse que já estão sendo estudadas alternativas para, caso as aulas voltem antes do início dessas reformas, tenha outros lugares para atender os alunos. A senhora e seus colegas fizeram indicações, né, a respeito de outras escolas que também precisam de reforma, como a Escola Maria Inês Rumbinger de Queiroz Rodrigues e a Escola Frei Leopoldo. Houve alguma resposta por parte do Executivo? Houve sim, e também pela secretária, né, de Educação, realmente no sentido positivo, né? E além dessas duas, como eu disse para você, existem os CMEs que necessitam mais do que essas aí, para te falar a verdade. Então já foi feita assim solicitação, tanto minha como de colegas vereadores, solicitando essas reformas. Perfeito. A gente vai fazer um rápido comercial agora e após o comercial a gente volta aqui no programa Entre Linhas. Vamos então para o comercial.
sem máscara, só pra tirar foto. Só pra foto, hein? Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe. Isso foi pouca gente. Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie no programa Entre Linhas. Entre em contato conosco pelo telefone e WhatsApp 34 98864 9193. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie no programa Entre Linhas. Entre em contato conosco pelo telefone e WhatsApp 34 98864 9193. Estamos de volta aqui no programa Entre Linhas, hoje com a professora Beth, vereadora pelo Democratas. Professora Beth, o prefeito Falcão também anunciou que vai construir 4 creches para atender os bairros Várzea, Sebastião Amorim, Caramuru e Sorriso e Laranjeiras. Essas CMEIs serão suficientes para atender a demanda de toda a população de Patos de Minas ou ainda ficará algum bairro sem atendimento? Olha, a princípio sim, né? Até porque são assim, locais de maior demanda, de população maior, né? Então, assim, a gente considera, a gente acredita, de acordo com o número de procuras por vagas e já os CMEIs já existentes, essas serão suficientes nesse momento. Professora Beth, os profissionais da educação cobram por um concurso público ou então um processo seletivo simplificado para preencher vagas na rede municipal de ensino. Tem alguma previsão quanto a isso? Chegou esse anseio também para a senhora que é uma vereadora da área educacional? Olha, Lelis, na verdade, eu já fiz até indicação nesse sentido, solicitando que seja feito o processo seletivo, uma vez que o último é de 2018 ainda, né? E já vários profissionais que se habilitaram nesse período. E também a solicitação para concurso público, sim, uma vez que a lei da Previdência, né, ela mudou e aqueles profissionais da educação que puderam aposentar, que já logravam desse direito, a maioria se aposentou. Então, também é necessário, sim, o concurso. Agora, o processo seletivo, eu fiz a indicação para que ocorra esse ano ainda, para os candidatos, né, para ter uma nova listagem para as designações para 2022. Os atentados nas escolas, que antes eram uma realidade mais internacional, aos Estados Unidos, hoje já é visto aqui no Brasil. E a senhora, juntamente com seus colegas, fizeram indicação para a contratação de seguranças para as escolas e as CMEIs. Houve uma sinalização do Executivo, esse projeto vai sair do papel, tem uma previsão de quanto isso pode custar para o município? Olha, a previsão eu não tenho, Lelis. Nós fizemos já mesmo essa indicação, né? Embora os CMEIs existem os rondantes, mas não são assim, vamos dizer assim, vigias, seguranças assim, permanentes, né? E é de suma importância mesmo, uma vez que infelizmente, né, a violência ela parece que ela não acalma, e assim, o cuidado que nós devemos ter tanto com as crianças quanto com os profissionais e com os próprios pais, a própria comunidade escolar, essa preocupação é muito grande. Então a gente tem assim que trabalhar nesse sentido antes que a coisa assim realmente aconteça, não é verdade? Sim. Então assim, eu tenho assim impressão, eu acredito que isso seja possível sim.
No caso, a indicação, ela não exige uma obrigatoriedade, né? O prefeito Não. tem a liberdade de decidir se sim ou se não, mas um projeto de lei já obriga. Teve essa questão, essa discussão, se possa ser uma alternativa, propor uma lei para isso? Na verdade, quem pode propor esse projeto de lei, porque gera custos, né, para o município, tem que vir do próprio executivo para ser aprovado na Câmara, né? Então, por isso que a gente não apresentamos o projeto de lei, que se pudesse nós tínhamos assim feito. Agora, eu acredito o seguinte, a indicação, ela não tem essa obrigatoriedade do executivo estar colocando em ação. Porém, ao fazer a indicação, nós também permanecemos com a nossa cobrança constante. Então, isso aí reforça a indicação. A senhora, juntamente com os vereadores José Luiz do Podemos, o Cabo Batista do Cidadania, pediram ao prefeito o retorno da limpeza urbana com essência de eucalipto. Exato. Isso é uma tradição aqui em Patos de Minas, é uma tradição que infelizmente se perdeu. Isso vai voltar, professora Beth? Nós acreditamos que sim, tá? Até porque é uma cobrança assim mesmo da população, como você disse, e eles assim... Então, por exemplo, tem gente que mora fora e que vem aqui a Patos, né? E foi nos passado o seguinte, que sente saudade. Então, assim, tem uma história, além da limpeza, né? Além daquele aspecto agradável, também tem uma história para eles, que às vezes se mudaram para outros municípios, outras capitais e assim por diante. E os próprios moradores também, eles sentem falta e eles cobram por isso. Então eu acredito assim que devido assim na prevenção de tantas doenças, eu acredito que seja uma ação importantíssima a ser reconsiderada. Talvez seja interessante até uma parceria com uma empresa como a Copasa, né? A Copasa que está sendo questionada quanto à questão do saneamento, fazer esse serviço gratuitamente como uma cortesia, como uma forma de reparação à sociedade de Patos de Minas. Eu acredito, assim, o executivo está assim, com a tendência muito grande da parceria público-privada. Então, eu acredito que pode ser, sim, mais uma parceria estabelecida, né, entre o município e as empresas para dar essa colaboração para o melhor para a sociedade. Beth, a gente teve notícias que a senhora está promovendo um projeto para incentivar e fomentar a participação da mulher na vida pública. Conta pra gente como que funciona esse projeto. Olha, Lélis, na verdade, esse é um projeto que eu já, assim, tinha aspiração muito grande por ele, né? Como eu vivi muitos anos em escola pública, eu vi, assim, a carência de muitas mães, elas trabalhando sozinhas, elas acompanhando os filhos sozinhos na escola e assim por diante. Eu pensava, a gente tinha de ter alguma ação voltada assim para estar colaborando com essas mulheres. Tá, mas eu nunca tive oportunidade, porque toda a vida eu trabalhei assim muito em escola, 2 turnos, e não sobrava tempo, eu coloquei esse projeto em prática. E ele assim tomou assim uma força maior assim em mim após o período eleitoral. Eu percebi que Patos de Minas, um município tão assim pujante como o nosso, rico, e com tantas mulheres assim de peso, somente uma mulher ser eleita, né, em 15 de novembro de 2020. E aí pensei, gente, por que mais mulheres não colocaram seu nome à disposição? Por que mais mulheres não foram eleitas? Até porque, por exemplo, o eleitorado feminino, ele corresponde a mais de 50%, não é verdade? E aí tá. Eu comecei, assim, idealizando, a princípio, a gente ter mulheres de vários segmentos na sociedade, tá? Então, hoje nós contamos com advogadas, com médica ginecologista, psicóloga, enfermeira, dona de casa e assim por diante. E nós temos tido os nossos encontros, eu não chamo de reunião, são encontros onde são pautados assuntos diferentes. Um dos objetivos do projeto é levar conhecimento às mulheres de diversas áreas, certo? Então, porque nós nos empoderamos, todo ser humano, através do conhecimento, né?
Então, assim, já está sendo discutido também assuntos sobre a violência doméstica e assim por diante. E com isso, o nosso grupo, vamos dizer assim, ele está assim ganhando força. Então, mais e mais mulheres estão assim aderindo ao grupo. E é lógico e evidente que esse grupo ele não vai ficar somente em estudo. Ele vai também para os bairros. Já tive contato com a Secretaria de Ação Social, solicitando, por exemplo, nomes de mulheres que são chefes de família, que a família é conduzida e amparada somente por ela, tá? Ou por elas. Para quê? Para a gente levar ajuda, né, aos bairros, a essas mulheres de maior vulnerabilidade social. Tanto é que nós estamos fazendo a campanha do agasalho, e assim, o que somos o Gladson, o vereador Gladson e eu, aquilo que couber a mim para ser distribuído, eu vou distribuir preferencialmente para as mulheres que são arrimo de família, para as mulheres que são sozinhas. E também, assim, ele tem um intuito, além do conhecimento, de levar realmente ajuda a essas mulheres, não só ajuda social, não só de alimento, não só de cesta básica e coisa nesse sentido. Então, a nossa intenção é ir para os bairros e levar também o conhecimento sempre junto. Então, haverá ação social, tá? De cunho social, mas também nós levaremos o conhecimento até essas mulheres. Perfeito. Agora, mudando um pouco de assunto, professora Beth, na reunião ordinária do último dia 27 de maio, o vereador Lázaro Borges, do Partido Social Democrático, disse que os colegas estariam brincando durante a sessão e que o lugar de brincar e de fazer teatro seria no coreto durante a Fé na Praça. Ele disse isso durante uma sessão. Vamos assistir. Lá da carruagem, nesse frio que nós já estamos aqui, toda hora um fala brincadeira aqui, 17 vereadores representando 150 mil pessoas. Nós aqui fomos eleitos, né, com a quantidade de votos, um de 6 mil, um de 700, mas estamos representando 150 mil pessoas. Nós não estamos aqui com brincadeira. Brincadeira se a gente estivesse ali no coreto, dentro da Fé na Praça, fazendo parte da cultura de Patos de Minas, que cada um vestiria sua carapuça e ficaria fazendo seu teatro. Eu estou aqui, com todo respeito, essa aqui de 2016 eu vou retirar, pela questão seguinte: eu votei contrário, voto contrário, tirar dinheiro do município para ajudar a Amapá, não vejo necessidade, porque a Amapá eu nunca vi trabalhar aqui dentro de Patos de Minas. Eu estou aqui, entrei aqui dentro dessa casa dia 1º de janeiro de 2001. Estou aqui até hoje, graças a Deus. Tudo com todo respeito. Eu não estou aqui para discutir com ninguém, estou aqui tentando fazer o meu trabalho sério, representando 150 mil pessoas. Nesta mesma reunião, a vereadora professora Beth respondeu ao vereador Lázaro Borges. Vamos acompanhar. O vídeo, por favor. Assim, não gosto de falar as coisas quando a pessoa não está presente. Mas, e eu já vou ser bem direta também, como o nosso colega Lázaro quase não fica no final das reuniões, a fala dele ali não me representa em momento algum. Eu repudio a fala dele. Quando ele fala que nós devemos respeitar a população, porque caso contrário nós devemos ir para a praça, eu não vou para a praça com cara de palhaça, não. Até porque eu respeito muito a população. E eu estou aqui para desenvolver um trabalho sério. Eu fico boba aqui nessa casa, quando em reuniões, as falas sarcásticas, irônicas e debochadas que a gente ouve aqui. Isso é que é desrespeito com a população. E é desrespeito também com a população quando um vereador eleito pelo povo quase nunca fica até o final da reunião ordinária.
Então, que crédito, que credibilidade nós temos diante da população com uma atitude dessas? Gostaria muito que ele estivesse aqui, porque eu não gosto de falar as coisas nas costas. Mas ele não me deu oportunidade de estar falando com ele aqui, para ele ouvir e para ver assim o meu repúdio diante daquela fala dele. Então, assim, eu considero como seriedade a gente discutir os assuntos, as pautas, de uma forma assim sincera e verdadeira. A população, nenhuma população, e muito menos nossos eleitores, merecem ficar aqui ouvindo em nossas reuniões posições e colocações assim tão debochadas. Tão debochadas. Então, esse é meu repúdio total. Professora Beth, depois dessa fala, dessa reunião do dia 27, teve mais algum desdobramento? Como que está a relação da senhora com o vereador Lázaro Borges? Não teve, não ocorreu mais nada, né? Realmente eu falei naquele dia da reunião que eu, assim, para falar a verdade, eu fiquei assim, meio nervosa mesmo com a fala dele. Não conversei, não comentei a fala dele no momento, visto que eu entendo que nós devemos respeitar as reuniões ordinárias e extraordinárias, tratando especificamente de assuntos, discutir projetos e assim por diante. Então, esse tipo de conversa, de debate, eu acho que eu devo ficar no final, para o final da reunião, no momento das comunicações. Então, assim, eu pensei em deixar realmente para eu conversar com ele, mostrar assim a minha insatisfação, porém, assim, como eu disse, ele não estava presente. E não faria sentido eu retornar a esse assunto na próxima reunião ordinária, onde surgiriam outros temas. Mas, assim, não tem nada assim entre nós, tá? A gente se respeita, ele me respeita e eu da mesma forma. Então, é vida que segue. Agora a gente vai falar sobre a CPI da Copasa, né? A Câmara dos Vereadores de Patos de Minas instalou uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar supostas irregularidades dos serviços prestados pela Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que é uma empresa de capital misto com participação do governo do estado de Minas Gerais. A CPI é composta pela professora Beth, que é a presidente, pelo relator José Eustáquio do Podemos, pelo João Marra do Patriota, pelo José Luiz do Podemos e pelo Maurinho da JL do MDB. 2 parlamentares, o Vitor Porto do Cidadania e o Lázaro Borges do PSD, chegaram a ser indicados para compor a CPI, mas desistiram. Vitor Porto disse que resolveu sair para se dedicar a outros projetos em andamento. Já Lázaro Borges afirmou que abriu mão para dar lugar ao Partido Patriota, que possui uma bancada de maior relevância, de maior quantidade de parlamentares na Câmara. Quem foi indicado Patriota foi o João Marra. A CPI, professora Beth, se originou através de uma denúncia protocolada na Câmara Municipal. O que essa denúncia indicou? Olha, na verdade, essa denúncia ela indica assim, vários aspectos, tá? Então, assim, é uma denúncia assim, longa, né? Onde vai desde o tratamento do esgoto, a degradação do meio ambiente, esse esgoto lançado no Rio Paranaíba, tá? E assim por diante. Então, assim, ela aborda vamos falar assim, vários setores, e é um trabalho nosso, que eu julgo assim, que vai ser um trabalho assim, árduo, até porque é um trabalho imparcial, e nós devemos assim, verificar e averiguar realmente todas as denúncias que surgiram e que vierem a surgir, né? Agora, toda a comissão, os 5 membros, nós temos assim consciência do nosso papel,
Nós não devemos, eu considero, eu vejo assim, como assim, uma missão nossa. Nós somos eleitos vereadores para fiscalizar. E uma coisa assim, que eu já senti na comissão é essa responsabilidade, tá? Como eu disse, que é uma missão, não tem como a gente ficar assim recusando, porque é uma função nossa, do vereador. Então, assim, todos estão assim imbuídos assim de uma seriedade muito grande, né? Para a gente, então, colher todos os dados e depois encaminhar ao Ministério Público. Agora, sim, assim, um anseio da população que realmente que ocorresse a CPI, né, da Copasa. Porém, assim, eu fico assim meio preocupada, muito preocupada, quando logo que assim formou-se a comissão e os comentários nas redes sociais que falam assim, que isso não vai dar em nada, isso vai dar em pizza e tal. Quer deixar assim bem claro para a população que o papel da CPI, o papel da comissão é averiguar, né, fiscalizar todas as denúncias e também através do contrato, através dos documentos, de todos os documentos, nós percebermos mesmo o que foi, o que consta ali no contrato, o que não está sendo executado, o que está sendo executado parcialmente, assim por diante. Não cabe à comissão decretar o que vai acontecer, né? E isso é com o Ministério Público. Então, a nossa função, a nossa missão é fiscalizar. E a população pode ter certeza que isso acontecerá, a depender de mim, a depender do relator e até a depender de toda a comissão. É importante a participação da população, né? Enviando sua denúncia, vocês abriram a ouvidoria da Câmara Municipal para receber essas demandas da população. Então é importante essa participação, porque somente os vereadores sozinhos não vão conseguir chegar a todos os locais, acompanhar todos os detalhes da prestação desse tipo de serviço, né? É verdade. A participação da população ela é muito importante, né? Nesse momento dos trabalhos da CPI. E nós já estamos assim sendo procurados, inclusive pela população, por pessoas que têm assim respaldo, tá? Para estar falando. É claro que nós vamos analisar, né, todas as manifestações que chegarem até nós, para a gente perceber também quais as que são, vamos dizer assim, que tem como, né, provar alguma coisa, porque nós não podemos ficar só, por exemplo, ouvir só no achismo, né? Então nós temos que ter evidências para esse fim. Então, assim, a participação da população é imensamente importante e tanto é que nós já definimos que nós vamos ouvir, sim, pessoas da população. Com relação aí à contratação de uma empresa especializada na área ambiental, uma assessoria, vai haver realmente essa contratação para auxiliar, para ter um trabalho mais técnico? Vai sim. Nós já conversamos a esse respeito, né? E aí nós temos, logicamente, né, tem que abrir o processo licitatório. Então, assim... Vai dar tempo? Precisa dar tempo, né? Até porque a CPI, ela tem 120 dias, podendo ser prorrogável por mais 60, né? Então, é necessário que a gente haja assim, o mais rápido possível para abrir esse processo licitatório, ou se houver até alguma ONG, né, que queira estabelecer parceria com o município, então isso aqui já está sendo feita essa análise, tá? O relator da CPI, o vereador José Eustáquio, do Podemos, falou com a nossa equipe a respeito de seu papel na comissão. Vamos acompanhar. Bom, Lelis, primeiramente é um prazer, né, falar com você e com todos aí que estão nos ouvindo. A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Ela é composta aí por 5 membros e desses 5 membros tem a presidente, né, que nós escolhemos a professora Beth, e temos o relator e eu fui escolhido relator.
o relator tem o objetivo de entregar o trabalho final, né, o relatório final para as autoridades competentes. Então, o nosso objetivo é colher, né, todos os dados necessários, ouvir a quantidade de pessoas que precisarem ser ouvidas e dentro do prazo de 120 dias, que esse prazo é um prazo legal, que podem ser prorrogados por mais 60, entregar esse relatório para as autoridades. Ao fim da CPI é elaborado um relatório, só que a CPI não pode determinar, por exemplo, a suspensão ou não do contrato. Cabe isso ao Executivo Municipal ou então é uma ação judicial. Seria isso? Seria apenas uma investigação? Os senhores não têm o poder de julgar e determinar? Bom, a CPI, nós não temos a competência para poder condenar. A CPI não é uma comissão que irá julgar ninguém. O que nós podemos fazer é meramente investigação. Nós vamos investigar todos os fatos que foram apresentados. E a partir do momento que nós tivermos o trabalho realizado, nós vamos entregar esse trabalho, que é o relatório, para as autoridades competentes. Para o Ministério Público, né, que vai promover, né, se achar necessário, alguma ação judicial, e para o Poder Executivo, né, para poder tomar as medidas que achar cabíveis. O vereador José Eustáquio também afirmou que pretende ouvir os ex-prefeitos de Patos de Minas das gestões de 2008 a 2020. Tem a intenção de ouvir também os ex-prefeitos de Patos de Minas que participaram de alguma forma da assinatura deste contrato, de aditivos contratuais? Bom, Lelis, nós temos a intenção de ouvir todas as pessoas que participaram de forma ativa na assinatura, né, na confecção desse contrato. Nós queremos entender esses contratos e, infelizmente, como representante, né, do povo, como vereador, eu entendo que nós recebemos uma herança muito ruim, né? Porque há várias denúncias, há várias insatisfações das pessoas e nós precisamos apurar isso. E para apurar isso, nós precisamos ouvir as autoridades que estavam envolvidas nesse contrato de anos anteriores. O contrato que está em vigor foi assinado em 2008 e tem validade por 30 anos. O prefeito na época era Antônio do Vale, então filiado ao Progressistas. Depois administraram Patos de Minas Béia Savassi, do Democratas, e Pedro Lucas Rodrigues, então filiado ao Partido Social Democrático, hoje ele está no PDT. O antecessor de Falcão, José Eustáquio Rodrigues, do Democratas, assinou um aditivo contratual que permitiu a cobrança da taxa pelo tratamento de esgoto de forma progressiva, começando agora em janeiro de 2021. Professora Beth, a senhora como presidente da CPI já bateu o martelo? Os ex-prefeitos realmente serão ouvidos? Olha, isso aí não ficou ainda definido, até porque nossa reunião, a primeira reunião, nós tratamos assim de vários assuntos, né, ligados à investigação, mas nós entendemos que sim, né, que nós precisamos assim de esclarecimentos, nós precisamos de informações, né, e a gente acredita que sejam eles em relação principalmente ao contrato, a prática desse contrato, a gente acredita que eles são pessoas, né, que poderão contribuir muito com a CPI. Bom, eu conversei hoje à tarde com o ex-prefeito de Patos de Minas, o José Eustáquio, professora Beth, e ele me disse que vai depor, caso seja convocado, falou que essa CPI ela vai colocar tudo em pratos limpos. Eu tive a oportunidade de conversar só com ele, mas aí a gente já tem um nome aí que aceita depor. E por falar em depoimento, caso uma pessoa seja intimada, né, seja convocada para prestar depoimento e não compareça, qual que é o poder do vereador durante uma CPI? Pode mandar buscar, a polícia buscar essa pessoa para prestar depoimento? Pode decretar prisão? Como funciona? Olha, na verdade, primeiro que eu acredito que
nenhum dos ex-prefeitos ou qualquer assim das pessoas ligadas à administração anterior, elas vão se furtar, né, nesse momento de mais uma vez contribuir com a população patense. Agora, com certeza, sendo que realmente é necessário, uma vez convocado, né, ou convidado para depor, se o convidado não comparecer, eu tenho certeza que há meios legais para fazer com que isso aconteça. O atual prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, informou que estuda o contrato com a Copasa, em especial o aditivo assinado pelo antecessor José Eustáquio. Vamos ouvir. É uma ótima oportunidade para falar sobre isso. Esse é um assunto extremamente polêmico, que foi muito politizado em Patos, virou uma coisa assim, extremamente difícil, mas no meu entender é algo que não é tão complicado de entender. O município tem um contrato assinado com a Copasa, que foi assinado no dia 23 de dezembro de 2008. O prefeito era o senhor Antônio do Vale, a vice-prefeita era a Béia Savassi. De lá para cá, passaram pela prefeitura a própria Béia, o Pedro Lucas e agora por último o José Eustáquio, e agora nós estamos lá. Nós estamos lá em cima de um contrato que já foi assinado em 2008, como eu acabei de dizer, em cima de um aditivo que o ex-prefeito José Eustáquio assinou agora recentemente no final do seu mandato. Então, o que está acontecendo agora, que a população não concorda e a gente também acha que o serviço precisa ser melhorado mesmo e que tem muita coisa para criticar mesmo, mas infelizmente isso está previsto em contrato, né? Infelizmente, essa situação é uma situação em que a empresa alega que ela está amparada pelo contrato, e a gente da prefeitura, a gente tem o que questionar, nós podemos muito bem cobrar, e é isso que eu tenho feito desde o dia 1º de janeiro de 2021, o início do meu mandato. A Copasa, em 2018, ela ofereceu ao município de Patos 16.800.000 em descontos para a população. O prefeito, naquela ocasião, achou que essa não era a maneira mais adequada e achou que seria mais adequado a Copasa, quando fosse começar a cobrar pelo tratamento do esgoto, porque a gente já pagava a taxa de esgoto referente à coleta. Agora, esse contrato ele ainda prevê também o tratamento do esgoto, a gente pagar por isso. Então, aonde a Copasa trata o esgoto, como trata aqui em Patos, ela cobra 100%. A gente pode discutir isso, se isso é bom, se isso é ruim, isso é uma outra discussão, mas cobra. E aí foi discutida uma maneira de cobrar só 33% no primeiro semestre, em vez de cobrar 100%, depois 66% e só depois 100%. Mas a população não quer saber disso. De qualquer maneira, isso é um aumento. Quem pagava um valor X está pagando 33% a mais agora no primeiro semestre, e agora a partir do segundo semestre, em tese, vai ter que pagar 66% em vez de pagar 100%. E só depois que vai pagar a tarifa integral. Nós estamos lutando para que isso não seja feito dessa maneira, para reduzir os prejuízos da população com esse contrato com a Copasa, para que ela preste um melhor serviço, para que a recomposição asfáltica, que esses remendos aí que são feitos aqui, sejam feitos de forma com mais qualidade e que o esgoto seja efetivamente tratado e que chegue na zona rural também. O contrato está todo sendo analisado pela nossa gestão, o aditivo também, assinado pelo ex-prefeito José Eustáquio, e a gente vai cobrar a execução do contrato. Inclusive, terei uma reunião com o presidente da Copasa nos próximos dias e ele será cobrado. Informação adicional, o prefeito Falcão disse aí que vai ouvir, vai conversar com o presidente da Copasa. Essa reunião vai ser na semana que vem e o presidente da Copasa virá a Patos de Minas. Professora Beth, qual que vai ser o papel do Falcão nessa CPI? Ele será convocado também para prestar depoimento? A gente acredita que sim. Uma vez que os ex-prefeitos sejam convidados, não há por que deixar o atual prefeito de fora para não ser ouvido. Então, com certeza, ele será convocado. E o presidente da Copasa, estando aqui em Patos de Minas na próxima semana,
provavelmente também vai ser ouvido na CPI. Olha, nós, a comissão, já até conversou a respeito de convidar também, né, pessoas assim, vamos falar assim, do alto escalão da Copasa. Porém, o dia que nós conversamos, nós não sabíamos que ele estaria aqui na próxima semana. Mas como nós vamos estar reunidos amanhã, tanto de manhã quanto na parte da tarde, nós já vamos então ver sobre isso. Vamos ver como que a comissão como um todo, como nós vamos entender se o momento é agora ou não, tá? Para essa oitiva. Perfeito. Agora falando sobre a reputação da Copasa frente à opinião pública. Essa reputação começou a se abalar com denúncias de poluição ao meio ambiente e também as frequentes interrupções de abastecimento de água, principalmente nos bairros mais altos da cidade. Em agosto de 2020, o Patos Notícias mostrou uma verdadeira lagoa de esgoto dentro da cidade. Essa lagoa, professora Beth, fica bem próxima ao Fórum de Patos de Minas, entre os bairros Santo Antônio e Copacabana. Ontem eu retornei ao local, professora Beth, para verificar se o problema havia sido solucionado. Vamos assistir. Em agosto de 2020, o Patos Notícias mostrou uma verdadeira lagoa de esgoto no final da canalização do Córrego da Cadeia, próximo ao Fórum de Patos de Minas. Quase um ano depois, nossa reportagem retorna ao local e mostra que a situação ainda é muito preocupante. Uma água preta e mal cheirosa se faz presente neste local onde se formou uma lagoa. A Copasa afirma que já realizou a interrupção das ligações clandestinas de esgoto no interior das galerias, mas as imagens que a gente vê e o odor que a gente sente mostram o contrário. A gente procurou novamente a Copasa e a Copasa informou que identificou nesta quinta-feira o vazamento de um gás nos bueiros que passam nas proximidades do Córrego da Cadeia. Os técnicos vão providenciar a vedação e desta forma resolver o problema do mau cheiro. Sobre a coloração da água, afirmaram que o acúmulo de rejeitos no fundo da lagoa provoca essa coloração e com o passar do tempo a água tende a ficar cristalina. No início desse mês, outra denúncia. Os moradores do bairro Guanabara denunciaram vazamento de esgoto nas proximidades de um córrego. Eu também voltei ao local para verificar se houve resolução. O Patos Notícias está aqui na rua Padre Vitor Coelho de Almeida, no bairro Guanabara, aqui em Patos de Minas. Neste mesmo local, 15 dias atrás, a população estava reclamando sobre a poluição do córrego Água Limpa, que passa bem aqui ao fundo. A gente tem uma manilha e naquela manilha estava saindo uma grande quantidade de esgoto. A Copasa informou que enviou técnicos ao local e resolveu o problema. A gente vai observar que na manilha está passando água normalmente, água, esgoto, a gente não consegue identificar. Inclusive o Igor vai mostrar nas imagens. Só que foram colocados recentemente pelo menos 3 bueiros. Esses bueiros foram instalados recentemente aqui pela Copasa e, a princípio, com isso, o problema do vazamento de esgoto que estava poluindo o córrego Água Limpa foi resolvido. Então fica aqui o nosso registro que a Copasa resolveu o problema neste caso. Bom, e o Rio Paranaíba é o maior prejudicado pelo esgoto produzido em Patos de Minas. A Copasa alega que trata 90% do esgoto. Na semana passada, no dia 8 de junho, o jornalista Igor Nunes flagrou uma verdadeira cachoeira de esgoto desaguando no Rio Paranaíba, aos fundos do residencial Barreiro. Vamos assistir. Tá aí, ó, mais um esgoto a céu aberto em Patos de Minas, aqui próximo à Ponte do Bigode, né? Bem na saída do bairro Barreiro, na verdade, bem próximo à Ponte do Bigode, não é? Aí, você vê aqui o esgoto a céu aberto, muita água, olha a água preta, né? Aqui um fedor muito forte, um odor muito forte. E é essa situação, ali umas manilhas, situação bem grave mesmo, né? Que a gente pode conferir aqui no local. Olha só, água pretinha, preta mesmo. Uma cachoeira de esgoto. Seria bonita se não fosse de esgoto, mas tá fedendo e eu não tenho coragem de enfiar debaixo desse negócio não.
Em nota, a Copasa diz que ainda não executou a obra de canalização do esgoto, porque o bairro residencial Barreiro passa por um processo de regularização fundiária. Assim que a situação for normalizada, haverá a construção de uma estação de bombeamento para encaminhar o esgoto até a estação de tratamento no bairro Jardim Quebec. A Copasa ainda informou que os moradores daquela região não pagam pelo tratamento de esgoto porque os resíduos não chegam até a estação de tratamento. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. A gente teve um pequeno pique de internet, mas a gente está de volta aqui. A gente está recebendo a vereadora professora Beth do Democratas, ela que é presidente da CPI da Copasa, que a partir de amanhã, primeira oitiva amanhã, vai investigar a atuação da companhia aqui no município. Bom, vamos falar aqui a respeito da questão do contrato. Em 2018, a Prefeitura de Patos de Minas tentou suspender a cobrança da taxa de esgoto por 9 anos. Até janeiro de 2021, a população pagava apenas a coleta, ou seja, a canalização do esgoto, um percentual de 25%. Durante as negociações, a Copasa ofereceu um desconto de 16 milhões e 800 mil na taxa de esgoto dos consumidores. A superintendente regional Cristiane Carneiro detalha a proposta que foi apresentada ao ex-prefeito José Eustáquio. Em final de 2017, nós iniciamos uma repactuação de contrato com a prefeitura. Nós iniciamos uma negociação de prazos de contrato com a prefeitura de Patos de Minas. Dentre essas propostas, essas negociações, a Copasa apresentou uma proposta para a prefeitura de iniciarmos a cobrança do tratamento do esgoto, né, em 2018. E, ao mesmo tempo, devolver na conta do cliente esse mesmo valor que seria cobrado, o cliente iria receber de desconto durante um período de 1 ano, que totaliza aproximadamente, à época, né, esses 16 milhões. Ou seja, na conta do cliente, isso é uma proposta, tá? Na negociação. O cliente iria receber a sua conta, iria ter lá o valor referente ao tratamento do esgoto e, na sequência, logo abaixo, ele teria aquele mesmo valor de desconto. Ou seja, ele continuaria não pagando pelo tratamento. Porém, a prefeitura, naquela época, falou: não, eu não concordo com essa proposta. Eu quero mais. Eu quero que vocês prorroguem o início da cobrança do tratamento para 2021. Ou seja, a gente propôs iniciar a cobrança em 18, dando esse desconto ao mesmo tempo, né? De fato, a população iria pagar somente a partir de 2019, porém a prefeitura, nessa negociação, ele conseguiu, junto à direção da companhia à época, que essa cobrança do tratamento iniciasse somente em 2021. Ou seja, até janeiro de 2021, mesmo tendo o benefício do tratamento do esgoto, a população de Patos não pagava por esse valor, por esse serviço prestado. Outros municípios que a Copasa presta o serviço de tratamento de esgoto, a mudança da tarifa, ela é automática. A população que tem o esgoto coletado e passa a ter o esgoto tratado, o percentual cobrado passa de 25% da tarifa da água para 100%. Bom, então na gestão José Eustáquio Rodrigues houve a assinatura de um aditivo contratual que permitiu a cobrança gradativa da taxa de esgoto. De janeiro a junho de 2021, 33%, que a gente está pagando atualmente. A partir de julho até janeiro de 2022, 66%. Então a gente vai verificar na conta desse mês um aumento de 33%. E ano que vem, a partir de janeiro de 2022, 100% do consumido em água. E eu conversei hoje na Copasa, eles falaram que realmente vai haver essa cobrança, não vão voltar atrás. E a partir do ano que vem, 100% de taxa de esgoto aqui para Patos de Minas.
Professora Beth, se o serviço realmente estiver sendo prestado, assim como a Copasa diz, que 90% do esgoto, segundo eles, é tratado. Segundo eles também, 7.000 residências aqui em Patos de Minas não pagam a taxa de esgoto porque a canalização não chega até o bairro Jardim Quebec. Se realmente estiver ocorrendo esse tratamento, a senhora acha justo pagar esse valor 100%? A pessoa gasta R$100 de água, ela paga R$100 de esgoto, a fatura R$200. Olha, eu não acho justo de jeito nenhum. Eu entendo que é uma forma assim muito abusiva, tá, para com os consumidores, até porque há consumidores de todas as classes sociais. Imagina uma família onde tem assim mais de 5 pessoas, que nós temos muitas famílias assim de meio numerosas ou muito numerosas. Vai chegar um ponto, assim, no meu entendimento, é que as famílias não poderão nem consumir água direito, de acordo com suas necessidades, porque ela vai ter que economizar e muito. Então, assim, a população ela já economiza muito e deve economizar mesmo em não ficar lavando calçadas, enfim, gastos desnecessários de água. Mas vai chegar um ponto dessa forma de que as famílias não poderão nem, às vezes, nem tomar um banho direito, né? Então, assim, o poder aquisitivo das famílias, ele vem caindo a cada tempo. Nós estamos, assim, percebendo isso, eu estou percebendo, todos nós estamos percebendo, né? Agora, isso falando de serviços que não são prestados a contento. É o que torna mais grave ainda. Agora, por outro lado, se os serviços fossem prestados com altíssima qualidade, talvez a população não teria assim, nem coragem de ficar assim, reivindicando, solicitando tanto, ou às vezes assim, repudiando esse valor que é cobrado, né? Então, quando eu falo que a Copasa ela vem trabalhando como, assim, de uma forma, vamos dizer assim, paliativa, atendendo as demandas da população, ela deveria andar adiante, na frente. Se faltar servidor para prestar serviços, que a Copasa duplique ou triplique o número de servidores, ou mais empresas parceiras para ajudá-la a prestar serviço de qualidade. Hoje o que nós temos, por exemplo, da população, é reclamação em todos os sentidos. Então, tipo assim, o que uma coisa que a população assim é muito nervosa, fica irritada e com razão. É que, tipo assim, estourou uma rede, certo? Pluvial, numa determinada rua. Segundo os moradores, a Copasa vai ali, presta o serviço dela, entanca aquela água e tal. E depois deixa a rua toda suja de terra e, segundo os moradores, estou falando o que a população tem passado. Eles têm que ficar mendigando a Copasa para ir lá lavar e muitas vezes desistem, né? E a própria prefeitura, estou falando de prefeitura, estou falando do representante dela não, que vai lá e às vezes faz essa limpeza. Isso sem falar do asfalto em si, né? Que às vezes vai lá, coloca um asfalto que não é de qualidade, aquilo lá num instantinho fica em forma de declive, enfim, é serviço de má qualidade. Então não entendo por que não presta o serviço de qualidade de uma vez só. Professora Beth, tem uma informação que a gente está apurando ainda, a gente queria ter apurado para trazer no Entre Linhas de hoje, a gente não conseguiu. Como que era o fornecimento de água antes de 1973? Foi quando a Copasa iniciou as operações de abastecimento de água aqui no município. Eu acho que é uma informação muito interessante da CPI apurar e apresentar para a população. Exatamente. Já falei, nós já conversamos sobre esse assunto, sabe? Para ver assim, quem prestava esse serviço,
tá certo? Como que era a prestação desses serviços e assim por diante. Então, porque nós precisamos até de fazer uma análise antes e pós-Copasa. Sim. Então, a primeira oitiva da CPI da Copasa acontece nesta sexta-feira, a partir de que horas, professora Beth? A partir das 13 horas. A partir das 13 horas, inclusive com transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara Municipal de Patos de Minas e também pelo Patos Notícias. As demais reuniões da comissão serão realizadas às terças e às quartas-feiras, sempre aberto com transmissão ao vivo pela internet. Professora Beth, muito obrigado por sua participação aqui no Entre Linhas. Fique à vontade para deixar sua mensagem final aos patenses. Muito obrigada, Lelis. Obrigada ao Patos Notícias. E esse momento é um momento assim de toda clareza que nós pudermos e toda informação que nós pudermos levar à população, assim nós deveremos fazer, né? Até porque a população é mais interessada, a população é que vem demonstrando assim cobrança incisiva, né? E nós temos que dar uma resposta à população, né? Então o legislativo através dos vereadores, o executivo, né? E em última instância, né? No caso o Ministério Público. Então, assim, vamos procurar desenvolver o nosso trabalho com a maior seriedade possível, né? Para a gente prestar serviço de qualidade à população que paga e vai pagar muito mais alto ainda pelos serviços prestados pela empresa. Bom, o programa Entre Linhas fica por aqui. A gente está de volta na próxima quinta-feira, às 19h30. Amanhã, então logo no início da tarde, o Patos Notícias estará acompanhando a primeira oitiva da CPI da Copasa. Acesse patosnoticias.com.br para acompanhar. E até semana que vem. Forte abraço.